Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos de volta aqui mais uma vez, Paulo Reis, trazendo algo muito importante, tá? Procurando atender as expectativas aí com material de qualidade. E nesta tarde, olha, não será diferente, tá? Em seguidinho aqui vamos mandar o link, o convite aqui para a nossa convidada de hoje, que com certeza vocês vão gostar muito, tá? Para que a gente possa engrandecer o nosso conhecimento e nos preparar para ter uma vida mais feliz, mais saudável, né? Então, podemos mandar o convite para ela e assim que ela entrar, então podemos conhecer quem estará conosco e em que ela poderá nos ajudar, ok? Lembrando que, já falei ontem, falo hoje novamente, né? Nós somos um todo. Parte física, parte mental, parte espiritual. E elas são interligadas, né? Onde nós tivermos algum problema físico, as demais serão prejudicadas. Onde nós tivermos um problema espiritual, as demais serão prejudicadas. E onde tivermos algum problema psicológico, também as demais serão prejudicadas. Então, nós precisamos contemplar esse todo, né? Precisamos cuidar de todas as partes. E hoje, então, estaremos aqui abordando um tema importante, né, para contemplar nossa parte mental, né, porque temos muito mais agora, né, a questão dessa pandemia que tem nos prejudicado. Estamos aqui tentando mandar o convite. Daniele Pacheco. Daniele. Tá, estamos vendo aqui. Já vai entrar. Ok? Convite já mandado. Seguidinha estará conosco. E vamos ver um pouquinho então hoje sobre depressão e ansiedade. Depressão e ansiedade. Eu diria o seguinte, inclusive a depressão é um dos males do século aí, né? Que tem causado tanto transtorno. Olha aí, já está conosco a nossa convidada. Boa tarde! Consegue me Boa ouvir tarde. perfeitamente aí? Sim, sim, estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Consegue me ouvir? Sim, Eu não estou te ouvindo, então vamos ver uma solução aqui. Vamos lá. mas não está me ouvindo? Tá baixo ou não sai som? Questões técnicas. Vamos ver se agora eu te ouço. Te ouço, Olá? não. Agora eu te ouço. E Ah, agora é o que bom. seguinte, os nossos amigos estão ouvindo ela e a mim também? Consultando nosso suporte técnico aqui. Tá Beleza, então, bom. meus amigos, está conosco aqui uma pessoa, né, muito especial, que ainda, bom, já foi posto ali na propaganda, né, mas eu vou utilizar aqui aquela maneira, não vou dizer aquela técnica, né, um costume que nós temos, que eu não apresento quem eu entrevisto, com quem eu falo, né? Por quê? Porque eu deixo para a pessoa se apresentar para sentir-se à vontade e fazer parte do todo, sentir-se em casa, tá? Então, temos o prazer de estar falando com quem hoje? Vamos lá. Meu nome é Daniele, eu tenho 32 anos, eu sou casada, tenho uma bebê de 1 ano e 2 meses. Olha que Eu, beleza. tá dormindo inclusive agora. Permaneça dormindo tranquilamente. Com certeza. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, mas eu moro em São Paulo há 8 anos. Uhum. Eu Ok. tenho pais, um irmão. Eu me formei no NASP, faz 3 anos que eu sou formada. Eu atendia crianças, hoje eu atendo adolescentes e adultos. Ok. Eu estudo, faço um curso de análise corporal, sou palestrante e comecei a fazer vídeos. Beleza, mas é formada em que mesmo? Pequeno detalhe. É verdade, em Pequeno detalhe. psicologia. Psicologia. Então tá Psicóloga. aí. A nossa amiga psicóloga Daniele Pacheco, né?
que tive o Isso. prazer de conhecer, não lembro exatamente há quantos anos atrás, né? Mas foi justamente aqui no interior do Rio Grande do Sul, a cidadezinha Sim. chamada São Francisco de Assis, num projeto muito especial chamado Caleb, a Caleb 2.0, né? Quer explicar para o pessoal que está nos assistindo aí o que é o Caleb aí, Daniele? Olha, o Caleb, eu diria que é uma experiência maravilhosa. Foi uma das melhores Ah, isso experiências com que eu certeza. tive. A gente vai para uma cidade com um grupo de pessoas que a maioria a gente não conhece, alguns a gente conhece. Lá, a gente ficou numa escola, né? Oh, que beleza. 15 dias numa escola, acampados numa escola, com um grupo de jovens. Grupo de jovens, isso mesmo. A gente visita pessoas, a gente fala de Deus para essas pessoas, a gente ajuda elas também, né, no que elas precisam. Às vezes ajuda a cidade também. É um projeto muito bom. A gente se Com aproxima das certeza. pessoas e de Deus, né? Uhum. Então, um projeto aí onde os jovens adventistas doam pelo menos 15 dias do seu tempo justamente para levar a palavra de Deus, né? Uma É. cidade estranha, enfim, mas que, olha, para mim foi uma das experiências mais especiais que eu tive na minha vida, né? E Isso. justamente aquele grupo era liderado por uma pessoa muito especial também, né? Maiara Sagrilo, abraço para ela, que deve estar, quem sabe, nos ouvindo, ou quem sabe depois vai nos ouvir, né? Sim, E então foi uma experiência muito marcante, né? Foi um marco na minha vida ali, sem dúvida nenhuma, na minha tá? também, com certeza. Então, agora encontro minha amiga Daniele Pacheco, psicóloga, que vem colaborar conosco aqui, né? Sobre esse tema muito importante da área da psicologia, tá? Então, já conhecemos a Daniele. Antes de você abordar o tema que você já preparou aí, eu tenho algumas colocações para você aqui que não somente minhas, mas quem sabe muitas pessoas acabam tendo esse questionamento. Primeiro, Sim. psicologia e psiquiatria. Às vezes a gente faz confusão, né? E aí, o que é uma, o que é outra, qual a diferença? Ou trabalha num, ou trabalha no outro, ou consulta um, ou consulta outro, e aí? Pode esclarecer isso para nós aí? Sim, posso. É bem interessante esse que tu colocou, Paulo, sobre um ou no outro. Eu vou no psicólogo ou vou no psiquiatra? As pessoas têm dúvida. Ou porque E elas aí? acham que um é mais importante que o outro, ou porque pensam que é a mesma coisa. Só que não é. Claro que tem pontos em comum, com Ok. certeza. E Uhum. eu vou colocar os pontos que seriam em comum. Inclusive, eu anotei algumas coisas aqui, né? A gente tem uma colinha. Então, O que tem em comum é que ambos estudam a mente humana. uhum. Começando por aí, ambos são profissionais que são habilitados para tratar problemas mentais. Outro ponto em comum é que tanto o psicólogo como o psiquiatra, eles podem usar da psicoterapia. O que seria isso? É a conversa onde a pessoa orienta para poder ajudar, né? A pessoa que tem Ok, algum problema. ok. E as diferenças, às vezes, a principal diferença, na verdade, é a formação acadêmica. O psiquiatra, ele estuda medicina 6 anos e depois ele estuda de 3 a 4 anos a psiquiatria. Uhum. O principal, o que mais ele estuda, digamos assim, é a parte orgânica do cérebro, é a parte química, né? Certo, certo. Por isso que ele é focado em tratar transtornos mentais. Uhum. E por isso também que o psiquiatra é quem receita o medicamento. Ok. Que não é Isso quer função do dizer, psicólogo, né? não é função do psicólogo. Uhum. Isso quer dizer que toda pessoa que vai no psiquiatra vai usar medicamento? Não, depende do caso. Nem Uhum. sempre. Sim. E o Ok. psicólogo? O psicólogo ele estuda 5 anos e a graduação estuda psicologia. E depois disso, ele pode fazer uma especialização em alguma área que ele tem interesse, porque tem várias áreas, né? A gente Certo, pode certo. atuar em CAPS, UBS, hospital, na área esportiva, na área jurídica, clínica e muitas Uhum. outras. Eu acho Só que que nunca. pode falar. Vamos lá, não vou te cortar, não. O psicólogo, ele estuda o comportamento humano.
Isso quer dizer que não é só uma pessoa que tem um problema psicológico que vai no psicólogo. Não. Se a pessoa quiser se conhecer melhor, se ela tiver uma curiosidade, se ela quiser um aconselhamento, não que a gente dê aconselhamento, mas uma orientação. Vamos usar a palavra orientação. Uhum. Se ela quiser isso, ela pode ir no psicólogo também. E aí tem o processo terapêutico através de várias técnicas, que tem várias abordagens dentro da psicologia, que não vou entrar nisso, que tem técnicas que é usada, né? Depende de cada Certo, caso. certo. E existe um processo terapêutico aí. Uhum. Ok, na realidade você está já contemplando um segundo ponto que eu ia colocar para você aqui, pelo seguinte, dois pontos interessantes. Primeiro, muito mais nesta época de pandemia, a cabeça das pessoas não está legal, né? Sendo já afetado ou não pelo vírus, né? A cabeça não está legal, está mexendo muito com o emocional, tá? Sim. Mas normalmente quando acontece, quem sabe alguma pessoa aconselhar outra a ir no psicólogo, a primeira reação qual é? Não, eu não estou louco. Exatamente. Tá? Eu não estou louco, não preciso de psicólogo. Tá? Então, até você já abordou algo aí. Então, qual seria o público-alvo da psicologia? Já que estamos falando com a psicóloga, o público-alvo da psicologia. Todas as pessoas. Uhum. Todas Não as precisa pessoas. estar louco, então, né? Não, não precisa. Inclusive, a gente Tá não usa certo. esse termo, né? Estar louco. Uhum. Era um termo usado antigamente, mas não é um termo que hoje a gente Tá usa. bom. Mas não precisa não estar louco, digamos assim. Se a pessoa ela quer se conhecer, tem um ponto em questão, pode ser no Uhum. trabalho, família, relacionamento em geral, ela pode ir no psicólogo, ela não precisa estar Uhum. necessariamente com alguma doença psicológica. Ou seja, vai ajudar inclusive no desenvolvimento da pessoa um acompanhamento psicológico, né? Com certeza. Tá. Sim, no autoconhecimento. Quando a gente fala em Uhum. autoconhecimento, é isso, né? Desenvolvimento, crescimento. Porque Perfeito, às vezes a perfeito. pessoa ela entra, ela acaba desenvolvendo um quadro de alguma doença psicológica por não se conhecer. Ela não se conhece, ela não sabe o limite dela, ela não sabe se ela consegue ou não dar conta daquilo e mesmo assim ela continua tentando. Ela acaba às vezes Uhum. desenvolvendo uma doença, né? Com certeza. Bom, outro ponto aqui é o seguinte: nós temos várias pessoas nos acompanhando aqui ao vivo, online, né? Certo? Sim. Nós temos aqui algumas perguntas que nós recebemos também, certo? Aí eu te pergunto o seguinte: eu te coloco essas questões agora ou deixamos para o final? Para o final. Para o final. Beleza. É bem provável que algumas pessoas que estejam nos acompanhando aqui online, ao vivo, tenham alguns questionamentos também. Tá? Então vamos procurar aqui anotar. O nosso suporte técnico aqui anota, então, né? Para que ao Sim. final a gente possa contemplar essas perguntas, ok? Ok. Beleza. Então, bom, o tema de hoje que nós escolhemos, né, em conjunto aqui, foi justamente depressão e ansiedade, certo? Então, quem sabe eu faço alguns questionamentos, mas vou deixar então para você desenvolver o tema aí de acordo com aquilo que você preparou para nós, ok? Ok. A palavra Eu toda é vou sua. Eu vou começar falando o que é cada um deles, né? Porque a Perfeito. maioria das pessoas não conhece, Às vezes até ou diferença, conhece, né? tem Uhum. diferença, mas tem algum. Eu vou começar falando de cada um individualmente, Perfeito. e aí já vai ajudar a pessoa a entender a diferença também. Eu trouxe alguns dados que é alarmante. A gente vê muito falar, né? Depressão, doença do século, tem muitos casos. E eu Uhum. trouxe alguns números para a gente entender um pouquinho sobre isso. Por Oh, que exemplo, beleza. existem 300 milhões de pessoas com depressão no mundo. Uau, 300 milhões de pessoas. Isso mesmo. E no Brasil, são 11,5 milhões. Só no Tá, Brasil. deixa eu entender um pouquinho. Isso diagnosticado. Sim, diagnosticado. Então, na realidade, nós podemos ter muito mais. Exato. É o que eu ia dizer, tem pessoas que não têm o diagnóstico e não entram nessa estatística, né? É, E tremendo, olha hein? só, sobre a ansiedade, o Brasil está em primeiro lugar.
no mundo todo é o país que tem mais ansiosos. Você teria alguma ideia o porquê de justamente nós sermos campeões nessa modalidade? Eu tenho uma opinião pessoal, digamos assim, sobre Beleza. isso. O Brasil, o brasileiro, né, ele é conhecido como um povo que é carismático, acolhedor, aquela Uhum. coisa toda. Só que a gente não é ensinado a lidar com emoções. Hum. A Ou gente é ensinado seja, a reprimir, guardar. uhum. Aquela história, homem não chora, por exemplo, né? Exatamente. Só que a gente, não todos, né? Mas a emoção tá aí, todas as pessoas têm a emoção. Só que culturalmente falando, a gente tem essa ideia de que homem não chora, quem chora é fraco, tanto homem como Uhum. mulher, quem chora é fraco, que Pois choro é é. uma demonstração de vulnerabilidade, e ninguém quer ser, né? Vulnerável. As pessoas vão se aproveitar de mim. E além disso do choro, as pessoas falam, a gente fala, mas não fala de sentimentos, não fala de emoção. Hum. É Outra coisa, interessante. preconceito. Existe muito preconceito sobre abordar temas como esse que a gente está falando agora, entre outros, né? Muitos outros. Isso faz com que as pessoas tenham problema, elas não falam, elas não procuram ajuda e por isso que a gente acaba sendo um povo ansioso, né? Chego à conclusão, então, que nós precisamos valorizar e consultar mais os nossos psicólogos, né? Com certeza. E assim, falando. Precisamos de mais Danieles e que as pessoas descubram as Danieles, né? Então, porque tem várias Danieles por aí, né? A gente tem bastante psicólogo Com hoje. certeza, com certeza. E tem bastante pessoas que hoje procuram, né? Foi vencidos muitas barreiras já, mas Que ainda bom. tem várias. Muitas, ainda tem, né? Tabus a serem quebrados. Muitos tabus. A ideia mesmo de que psicólogo é para louco, ou que Uhum. psicólogo, eu vou lá sentar na frente de uma pessoa estranha para falar. Falar da Nunca minha vida. falar da minha vida, ouvir a opinião de uma pessoa que eu não conheço Uhum. sobre a minha vida, que sentido faz nisso, né? Só que a pessoa, quando ela está dentro de um consultório lá com um psicólogo, ela não está falando dela para um estranho, ela está falando dela para ela mesma. Hum. Porque a gente não se observa, a gente não se escuta. E quando a gente está dentro de um ambiente que é favorável para isso, aí começa a acontecer, né? E aí o seguinte, qual a grande importância de nós mesmos nos escutarmos? É Já que muito você importante. utilizou essa expressão. É muito importante. Mas aí a gente pensa assim, eu vou falar sozinho, já que é para mim me escutar, eu vou falar sozinho. Não é no sentido de falar, né? Sair o som. Quando a Uhum. gente observa nós mesmos, tira um tempo, eu não digo uma reflexão, mas uma observação mesmo. Porque a gente vive no dia a dia, né? Corre, levanta no mesmo horário, faz sempre a mesma coisa, corre para lá, Uhum. corre pra cá, Rotina. trabalha, estuda, rotina. E a gente não para observar. É meio assustador fazer isso, né? Porque quando a pessoa faz isso, ela acaba às vezes descobrindo o que não queria, né? Então é melhor às vezes não fazer. Tá? Mas aquilo não faz, não descobre, não trata, e a rotina continua e o círculo vicioso continua e a solução não vem. Isso. Outra coisa Tá? importante que se fala em ir no psicólogo, quando a gente dá nome, vou usar o ditado, quando a gente dá nome aos bois, quando a gente dá nome aos nossos sentimentos, fica mais fácil. Isso quer dizer que ter consciência dos sentimentos é o primeiro passo para eu me conhecer. Porque eu sinto determinada coisa e eu não sei o que é aquilo. Eu não sei o nome, eu não sei de onde vem, eu não sei porquê, eu não sei o que é. E aí, como que eu vou entender se eu não sei? E quando eu sei, eu consigo entender um pouco mais, eu consigo talvez resolver, se tiver que resolver, né? Porque nem tudo na vida é para se resolver, né? Eu estou notando aqui, Daniele, uma pergunta, uma colocação que está sendo feita aí, mas vamos deixar para anotando aqui para. Então, no final ali, vamos contemplar aí. Fique atento, Edson. Ok, Posso falar já o que é depressão? tudo com você.
Às vezes, quando a gente pensa em depressão, a gente não consegue entender porque não tem um exame que eu possa ver especificamente. Hum, Por exemplo, eu estou com pressão alta, eu vou lá, eu verifico a pressão, né? Beleza, eu já sei que eu estou com pressão alta, baixa, alguma coisa assim. Meio que é visível, não sei se dá para entender. A depressão não tem um exame específico visível. não tem Por como isso, mensurar, né? não tem como eu medir, não tem como apesar de ter manifestação química no cérebro, que tem manifestação física também no corpo, que já foi comprovado, inclusive, mas não tem um exame específico. Ó, Mas isso quer dizer que porque eu não vejo, ela não existe? Não, ela existe e a gente está aí, né, para presenciar ela. E eu vou falar alguns sintomas que a pessoa que tem depressão ela sente. Ela tem o humor deprimido, diminuição do prazer nas atividades do dia a dia, aumento ou perda de apetite, desregulação do sono, fadiga, cansaço, indisposição, sentimento de culpa, sentimento de inutilidade, pensamentos negativos constantes, porque pensamento negativo todo mundo tem, né? Em algum momento, mas nesse caso seria constante, com muita frequência. uhum. Dificuldade de concentração, baixa autoestima e tudo fica muito difícil, muito incômodo, muito sofrido. E outro fator que às vezes a pessoa confunde, ela pensa assim que depressão é tristeza. Não é. Outra coisa, que depressão vai ser curada com pensamentos positivos. Também não é assim. Hum. Por isso a gente tem que entender um pouco mais. Eu Deixa eu vou só falar agora já. um quadro, só te Sim, sim. interromper. O quadro que você colocou aí está retratando uma pessoa que está num estado de calamidade e que eu identifico o seguinte, ó, que não vai ter forças para buscar ajuda. Não é isso mesmo que acontece? A depressão ela tem 3 estágios. Tem o leve, o moderado e o grave. Isso quer dizer que a pessoa vai apresentar todos esses sintomas? Não. Ela pode apresentar um, pode apresentar dois, Ela nunca apresenta só um, na Ok. verdade. Mas ela apresenta esses sintomas com um nível mais grave, mais leve, mais intenso, com mais frequência, menos frequência. Geralmente, pessoas que estão com depressão grave, que é o terceiro nível, elas geralmente não procuram ajuda por conta própria. E qual é a saída nesses casos? Nesse caso, por isso que tem o apoio da família, né? Ou deveria ter, no sentido de entender ela e no sentido de procurar ajuda com ela, não por ela, não obrigar ela, mas com ela, fazer com que ela entenda. Eu preciso buscar ajuda e eu estou aqui para te acompanhar. Então, nós vemos aqui uma necessidade de uma certa educação da família para poder identificar essa necessidade, tá? Isso. E não é muito incomum a gente ouvir também, desculpa a expressão, mas ó, dizer que isso é frescura, né? Uma expressão bem gauchesca aqui, né? Tá? Sim. Que está se fazendo ou coisa semelhante. Então há necessidade da pessoa, do familiar, estar ligado, observar, quem sabe, então, essas mudanças, esses transtornos, né? Para poder, opa, identificar. Ela precisa de ajuda. Estou certo? Está certíssimo. Tem uma coisa que eu acho interessante. Se a pessoa ela tá com pressão alta, se ela tem dor de cabeça, se ela tá com diabetes, a pessoa vai lá, corre, né? A família quer que ela vá no médico, quer que faça exame, muda a alimentação. Às vezes faz até um esforço para pesquisar o que é. Corpo. A pessoa está muito preocupada com o corpo, né? Mas quando se trata da mente, é como se separasse, é como se corpo e mente não fosse uma coisa só. Eu Mais um cuido do favor. pescoço para baixo, mas não do pescoço para cima, falando de cérebro, né? Uhum.
E aí a pessoa não busca, ela não procura saber o que é, ela não quer, já que não tem um exame específico, vamos no profissional que entende, né, para me dar mais informações. Não precisa ir no psicólogo só quem tem o problema, depressão. O familiar pode ir também para ele buscar entender melhor o que é Certo? aquilo, como eu Perfeito. posso ajudar, alguma coisa nesse sentido. Ok. Então eu vejo aí um trabalho de equipe, né? Profissional, mais família. Nunca é um trabalho sozinho, nunca. Se for um trabalho sozinho, não que não vai ter resultado, mas vai demorar muito. Vai ser muito mais difícil. Ok. Além de ter educação, é importante esse trabalho junto, né? Tanto de mais de um profissional como da família, né? Das pessoas que estão em volta. Amigos também podem ser. Sim, sim, sim. Com certeza. E Ok. agora eu vou falar um pouquinho sobre ansiedade, para a gente poder chegar na diferença entre elas. Pode ser? É bem provável que eu venha me identificar alguma coisa agora. Vou ficar mais atento É. ainda. Tá bom. Vamos O lá. que é ansiedade? Vamos lá. Só para a gente entender um pouquinho que a ansiedade ela tem a parte boa, ela não é só ruim. Olha que interessante. Sim, sabe aquele friozinho na barriga que a gente sente quando vai encontrar alguém que é importante, né? Alguém que a Ufa. gente gosta, ou quando a gente vai fazer uma prova, por exemplo, aquilo Ah, é ansiedade. uhum. E a ansiedade, ela nos faz ficar alerta. Por exemplo, para eu falar aqui hoje com vocês, eu precisei. A minha ansiedade entrou em ação e ela fez eu me preparar. Então, Então, ela foi foi uma positiva, ansiedade positiva. foi Ok, positiva. perfeito. E quando que ela é prejudicial? É aí que a gente vai entrar, né? Quando ela acontece com muita frequência ou quando ela é muito forte, se ela interferir na minha vida de alguma forma, ela já não é mais positiva. Ela já é E que tipo de considerada. interferência poderia ocorrer? Eu não consigo mais, eu fico tão nervosa que eu não consigo trabalhar muitas vezes, ou eu fico tão ansiosa que eu não consigo me relacionar bem com meus familiares, eu não consigo comer, eu não consigo dormir. E aí eu vou falar um pouquinho dos sintomas da ansiedade para a pessoa Ok, conseguir entender. perfeito. Ela interfere nessas atividades que seriam normais, mas que a Uhum. pessoa não consegue fazer mais. Certo. E eu vou falar aqui alguns sintomas da ansiedade, que seria preocupação excessiva. Preocupação é normal, mas tem a preocupação excessiva. A pessoa fica tensa, medo exagerado que algo vai acontecer, que eu não consigo controlar. É um medo que invade a mente. Impede a pessoa de relaxar, de aproveitar momentos. Ela pode vir junto com inquietação, nervosismo, fadiga, cansaço muito intenso. Dificuldade de concentração, alteração no sono. O sono ele fica ou muito leve ou a pessoa dorme menos mesmo, menos do que ela estava acostumada, né? E tem alguns sintomas físicos: falta de ar, suor frio, mão gelada, boca seca, sensação de desmaio, tontura, enjoo. Por exemplo, as tarefas específicas, falar em público. A gente fala todo dia com pessoas, né? Sim, E sim, tem com algumas certeza. pessoas que têm dificuldade em falar em público, é normal. Mas tem aquela pessoa que quando vai falar, e às vezes o trabalho dela exige isso, ela parece que vai morrer. O coração parece que vai sair pela boca, Hum. ela quase desmaia, ela tem muitos, ela vai no banheiro algumas vezes. Isso aí já é ansiedade que não é mais boa, digamos assim, não é mais normal, né? Essa fase eu venci. Ufa. É, tá bom. Só que o interessante é que uma mesma pessoa pode ser depressivo e ansioso ao mesmo tempo. Não é a mesma coisa, os sintomas são diferentes, o tratamento é diferente, mas a mesma pessoa pode ter os dois. Isso quer dizer o quê? Que eu posso ser deprimido e ansioso. Por exemplo, existe uma relação entre elas. Se a pessoa ela é depressiva e ela sente muita falta de controle, ela se vê muito triste, muito sem energia, com o passar do tempo, por sentir tanta angústia disso, por sentir isso, ela acaba virando uma pessoa ansiosa.
É como se um trouxesse o outro. Por exemplo, uma pessoa que ela é ansiosa, ela acaba sofrendo muito por causa das preocupações que são excessivas, e ela tem muito pensamento repetitivo, obsessivo, ela acaba também podendo desenvolver sintomas da depressão. Olha que interessante. E quando a gente vai fazer o diagnóstico de ambos, a gente precisa observar não só esses sintomas, precisa observar o contexto familiar, o ambiente onde a pessoa vive. Todas as áreas da vida dela precisam ser observada para que realmente tenha um diagnóstico. Por isso que é tão importante que o profissional dê o diagnóstico e não a própria pessoa. Uhum. No Google, se a gente pesquisar, a gente vê, né, alguns sintomas, e a pessoa acaba, às vezes, se autodiagnosticando, mas isso não é o correto. Ok. Eu sei que as perguntas são só para o final, mas dentro do que você está colocando aqui, duas colocações, inclusive já um questionamento de um amigo que está nos acompanhando. Primeiro, você falou aquele friozinho na barriga, né? Tem alguém Sim. comentando aqui que muitas vezes tem aquela queimação no estômago, aquela azia. Seria a mesma coisa? Ou é algo, quem sabe, já está numa fase um pouco mais complicada? Não é a mesma coisa. Aquele friozinho na barriga que eu falei é uma sensação boa, ela é gostosa. Aquelas borboletinhas no estômago, digamos assim, sabe? Aquela coisinha, eu vou fazer alguma coisa, eu tô tão eufórico para aquilo, que aí eu sinto aquela sensação. A dor, a queimação no estômago já é de uma pessoa que tem uma questão aí, mais uma ansiedade mesmo. Não seria normal. Essa queimação no estômago, inclusive, ela pode ser não da azia, mas daquela pessoa que tem úlcera nervosa, por exemplo. Essa Certo. queimação pode ser. E aí é um quadro que é nervoso. Então Não já quer está dizer que mais a do que na pessoa hora de marcar a consulta, né? sim. Não quer dizer que a pessoa que ela é ansiosa, ela vai desenvolver isso. Não quer dizer. Mas se ela já estiver sentindo isso, é bom ela observar, porque tem a ver. E Perfeito. aí não é positivo, é um sintoma negativo. Uhum. E outro ponto aí você colocou a correlação entre a ansiedade e a depressão, né? Que daqui a pouco podem juntar-se, né? Sim. Mas aí eu coloco também o seguinte, ó, pode acarretar em outro tipo de doença também para o organismo, tanto a depressão quanto a ansiedade? Outro tipo, dá um exemplo. Físico, alguma doença Físico, física? físico, exatamente, doenças físicas. Sim, sim. Existem estudos, né, que foram feitos que existe muita relação entre várias doenças físicas que elas vêm de origem ou a causa é emocional, é psicológica. Ok. Não quer dizer assim, a gente não pode colocar uma regra, né, que toda pessoa que tem determinada doença física é porque ela tem uma questão emocional. Não. Mas deve ser observado isso também. Por isso que eu volto a repetir. A pessoa ela é um só. Ela não pode separar o corpo da mente. Não é separado, é tudo junto. Deve ser considerado os dois quando a pessoa vai analisar alguma coisa. Por exemplo, a enxaqueca, né, que várias pessoas sofrem. Ela tem muita questão emocional e psicológica envolvida. A enxaqueca. Muito. A enxaqueca, a pessoa vai lá, toma remédio, faz tratamentos, muda até a alimentação, mas se ela não tratar a parte psicológica, que é a causa, digamos assim, não vai melhorar. Olha, Ameniza, mas não vai melhorar. ok. Tem pessoas, a síndrome do pânico mesmo, que é um tipo, né, de ansiedade, só que mais generalizada, mais profunda, digamos assim, a pessoa, ela parece que está tendo infarto. É o mesmos sintomas muitas vezes. E muitas pessoas, às vezes, eu conheço uma pessoa jovem que teve um infarto e a principal causa, né? Além da alimentação, claro, era estresse. Teve um infarto. Então, existe muita relação entre problemas, doenças físicas e emocionais. Tá certo.
Beleza, só um esclarecimento, tem um amigo que está nos prestigiando aí, que teve o interesse de entrar no vídeo aqui, ó, só respondendo. Infelizmente não há condições técnicas para isso, certo? Pode mandar a sua pergunta, né, que será respondida sem problema nenhum, ok? Só pela questão técnica não há essa possibilidade de entrar no vídeo conosco, tá? Mas manda o seu questionamento, manda a sua pergunta, a sua dúvida, que a nossa amiga Daniela está aí para isso, ok? Ok. E agora eu vou colocar a diferença entre ansiedade e depressão. Porque se a gente for observar, até agora eu falei algumas coisas em comum, eu coloquei elas separadamente, né, e em alguns pontos em comum, mas eu vou falar as principais diferenças entre elas. Certo. A pessoa que tem depressão, ela tem o pensamento de morte. Isso quer dizer que ela quer morrer devido ao sofrimento dela, para aliviar aquele sofrimento. E a pessoa que é ansiosa, ela tem medo de morrer, então ela não quer morrer. Isso, digamos que é o principal, né? A pessoa que ela é ansiosa, ela tá sempre em alerta, porque ela tem um excesso de adrenalina, né, que é liberado no corpo, então ela tem a sensação de que está sempre em perigo. A pessoa que é depressiva, ela tem os níveis de energia dela muito baixo. Então, ela tem falta de vitalidade, ela está sempre desanimada, tudo é muito pesaroso. A pessoa que é ansiosa, ela pensa com muita frequência no futuro. Ela tem aquele excesso de antecipação do que vai acontecer, do que pode acontecer. E a pessoa que é depressiva, ela fica preso no passado. Ela pensa muito no que já aconteceu. E é uma rua sem saída, sofrendo pelo passado, algo que não pode ser alterado, algo que não pode mudar, né? Sim. Na verdade, tanto a preocupação quanto ao futuro, como o preso ao passado, a pessoa não tem controle sobre isso. Ela não tem o que fazer. Nossa realidade é hoje, né? Hoje, a gente não consegue mudar nada, a gente não tem como antecipar o que ainda vai acontecer e também não tem como mudar o que já passou. Mas Ok. as pessoas que têm ansiedade têm excesso de futuro e quem tem depressão tem excesso de passado. Ah, Então, para poder fazer o diagnóstico, como eu falei, por isso da importância de procurar um profissional da área da saúde. Porque, se a gente for observar, tem alguns pontos pequenos que têm a diferença. E o tratamento? Será que no tratamento a pessoa. Primeiro, a primeira pergunta: quando será que eu preciso procurar um profissional? Porque às vezes a pessoa se pergunta, né? Mas quando eu já tenho que procurar logo de cara? Eu começo assim, eu penso que estou sentindo alguma coisa e já tenho que procurar? Não, não é bem assim. Depende da intensidade dos sintomas. Depende do quanto a pessoa está sentindo, a frequência com que ela está sentindo aquilo. Eu estar cansada às vezes, eu estar deprimida às vezes, melancólica às vezes, estar triste às vezes é normal. Todo mundo passa por alguns momentos. Mas eu estar sentindo isso todos os dias, quase a maior parte do dia, ou uma sensação de que eu não consigo resolver aquilo, que aquilo não passa, eu não sei o motivo, aí já não é normal. Aí já tem um aumento nos sintomas e aí a pessoa precisa procurar o profissional. ok. Será que existe diferença entre o tratamento? Outra pergunta, né? Já que elas têm diferença entre elas, será que o tratamento também é diferente? Existe diferença. Ambas, as duas, elas têm a união da terapia e do medicamento, dependendo da intensidade. O uso do medicamento depende da intensidade. Uhum. No caso da terapia, ela pode ser procurada mesmo quando a pessoa começa a sentir os primeiros sintomas. Mas no caso da medicação, não necessariamente vai usar o medicamento. Mas quem vai decidir se vai ou não usar se vai precisar fazer uso do medicamento é o psiquiatra, né? Ok, bom, eu vou tocar nessa tecla, nós já falamos um pouquinho no início, tá? Mas chegou nessa fase, precisou de um tratamento químico, precisou do medicamento, tá? Foi ao psiquiatra.
Aí eu posso esquecer o psicólogo, então? De- Deu uma queda, deu uma queda. Acho que você não me Eu ouviu. coloquei carregar, eu acho que falhou aqui. Voltou? E voltou agora. Estou lhe vendo novamente, ok? Então, deixa eu repetir meu questionamento aqui. Tá? Chegou ao ponto de a pessoa ser medicada, o paciente está sendo medicado, ou seja, porque já está consultando com um psiquiatra, que é quem pode receitar o medicamento, você já esclareceu isso. Tá? Uhum. Isso significa, então, que eu não preciso mais do psicólogo? Pergunta interessante. Ambos os profissionais, eles trabalham em conjunto, mas um não depende necessariamente do outro. Ok. Isso quer dizer que eu posso procurar só o psicólogo ou só o psiquiatra. Eu posso, Ou os mas o dois tratamento simultaneamente. Isso, mas o tratamento não tem a mesma eficácia, né? Porque o que que as pessoas fazem? Elas estão sentindo algumas coisas, elas não estão se sentindo bem. É mais fácil eu ir lá e procurar um psiquiatra ou um médico mesmo, que ele vai me receitar um remédio. E aí os sintomas vão sumir. É mais fácil. Para algumas pessoas, até mais rápido, né? Só que o que que acontece? Eu diminuo meus sintomas, mas eu não encontro a causa do problema. Ok. Se Tá. eu não encontrar a causa do problema, eu vou continuar com a doença do mesmo Problema, jeito. Eu, problema não será resolvido? o problema não será resolvido, os sintomas vão diminuir, eu posso até voltar a me sentir melhor, mas o problema vai continuar lá. Olha Por isso só. que a pessoa fala assim, ó, eu tomo medicamento há 10 anos, há 20 anos, há 5 anos, e eu tô sempre não me sentindo bem, tô sempre tendo que continuar indo no médico. Eu me tornei dependente desse remédio, que é muito, as pessoas têm medo disso também, né? Mas se eu não encontrar a causa do problema e não tratar ela, eu vou precisar continuar tomando remédio a vida toda. Ok, Isso é então é fato. importante, lógico, tratar a consequência, de certa forma, até necessário também. Porém, é essencial descobrir e tratar a causa, né? Com certeza. É a maneira de, então, a pessoa está curada, senão vai ficar dependente o tempo todo, tá? Vai continuar sendo paciente assíduo, quem sabe, lá do psiquiatra, tá? Mas não resolveu o seu problema. Não, Muito, muito boa problema. questão. Aí tu perguntou, né? Eu vou no psiquiatra, então eu não preciso mais ir no psicólogo. Existe alta, tanto do psiquiatra como do psicólogo, né? A pessoa ela não vai precisar a vida inteira, ou às vezes ela dá uma pausa, depois retoma, depende de cada caso, né? Mas Ok. como um não é a mesma, não tem o mesmo papel que o outro, não é que eu começo em um aí não preciso mais ir no outro, porque se eu encontrei a causa, eu fui no psicólogo, eu descobri que eu tenho depressão, aí eu preciso usar medicamento. Eu vou no psiquiatra, ele receita o remédio, eu começo a tomar. Mas eu ainda não tratei a causa. Ou eu descobri que tem outras, porque cada momento da vida é diferente. Eu tenho que parar de ir no psicólogo? Não, eu preciso continuar indo até que aquilo seja entendido ou resolvido. Vai descobrir o que causa para poder tratar. E assim vai conseguir, quem sabe, a cura, né? Sem dúvida nenhuma. Então, Beleza. sobre a cura, Ah, aqui tem, está uma pergunta. Tem cura? aí está a pergunta que muitas pessoas querem saber, né? Tem Tá? cura. Quem é que nos mandou essa pergunta aqui? Já te digo, olha aqui. Ó. A nossa amiga Isabel Santiago. Tem cura? Então, vamos começar pelo começo, né? Pelo menos. Depressão não é tristeza, como eu já falei. Ok. Tristeza faz parte da vida, depressão, não. A depressão, ela tem muitos fatores, não é um só. Por isso que quando se fala, às vezes a pessoa pensa assim, eu, não, eu tô com depressão, né? Eu não tô me sentindo bem, eu vou perguntar o remédio que a minha amiga aqui tomou, que a minha tia tomou, eu vou tomar o mesmo.
Evitar, né, ir em médico, esses transtornos todos. Vamos pegar o atalho, jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro, o atalho, né? Acontece que existem muitos fatores e cada pessoa é uma pessoa, cada uma delas tem um fator. Quando a gente fala em fatores, a gente está falando de genético, biológico e psicossocial. Tem Ok. tudo isso. A pessoa ela não é só um ponto, ela tem todas as áreas da vida, né? E como, por exemplo, para entender um pouco melhor, assim como a diabetes e a hipertensão, que é uma doença crônica, a depressão, principalmente, ela é uma doença crônica. Certo. Isso quer dizer que a depressão não tem cura. O que a depressão tem é remissão dos sintomas. Os sintomas diminuem, podem até desaparecer, mas Então, a deixa cura, eu, não. deixa eu mexer com você agora. Você acaba de dizer que depressão não tem cura. Isso não vai deixar a pessoa depressiva ainda mais depressiva? Qual é a saída para ela então? Se a pessoa fizer o tratamento que é necessário, ela tem o desaparecimento dos sintomas. Então, o incômodo, aqueles sintomas que ela está sentindo, aqueles sentimentos ruins, aquela confusão, aquele sofrimento muito grande, eles podem desaparecer. Então, os sintomas, eles podem desaparecer. Ou seja, vai poder conviver, viver uma vida com mais qualidade, né? Conviver com um problema. Vai conviver bem, vai poder viver bem, vai conseguir fazer suas atividades normais, porque os sintomas eles podem desaparecer. Mas como a depressão é uma doença crônica, ela não tem cura. Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu tive depressão, eu fiz lá o tratamento certinho, nunca mais terei novamente na minha vida. Se ela é uma doença crônica, poderá ter sim, A novamente. necessidade, então, de não baixar a guarda, estar sempre alerta, né? Sim, exatamente. Existe uma pesquisa que 50% das pessoas que tiveram depressão uma vez podem ter uma segunda vez. Quando eu digo ter depressão novamente, é ter o episódio depressivo, né? Ok. Ter novamente os sintomas. E não é só isso. A pessoa que ela teve depressão, teve um episódio depressivo, ela tem 50% de chance de ter um segundo. Quem teve um segundo, aumenta para 70% a chance de ter um terceiro. Caramba. E quem teve um terceiro, aumenta em 90% a chance de ter outro. Ok. Dentro do tema que você está colocando aqui, acabou de entrar uma pergunta aqui que eu já vou colocar agora para você. Tá? É da nossa amiga Denilda. E ela pergunta o seguinte: a depressão pode ser hereditário? Como eu falei que existem vários fatores, eu falei o fator genético, o que eu quero dizer com fator genético é que ela pode sim ser hereditária. Isso quer dizer que se a minha mãe tem depressão, eu vou ter? Não, não é uma regra. Mas as minhas chances de ter aumentam. Se eu tenho pessoas na minha família que têm depressão ou outras doenças, né, psicológicas, eu tenho mais chances de ter sim. Isso quer dizer que ela vem através da genética, passado de geração após geração? Sim, e não só pelo fator genético, mas pelo fator do ambiente. Quer dizer, eu vivo no mesmo ambiente que aquela pessoa. Certo, certo. Eu posso estar, né? Eu posso estar sujeita às mesmas condições difíceis que ela passou. Vai estar Como não? seguindo os mesmos passos a princípio, Eu né? posso seguir os mesmos passos. E a gente tende a fazer isso, sabe? A gente tende a repetir atitudes dos nossos pais. E isso faz com que, se meus pais tiveram uma atitude que não foi interessante e eu repeti ela, e aquilo pode ter consequências. Mas talvez eles não tiveram depressão e eu posso ter. Depende de como está meu corpo, depende do ambiente. A vida hoje, ela é diferente de antes, né? Eu queria falar um ponto que eu esqueci sobre o tratamento, que tem muitas pessoas que elas param o tratamento por conta própria. Ok.
Ah, eu tô me sentindo bem, eu vou simplesmente parar, eu não vou mais tomar esse remédio aqui, eu não vou mais na terapia, porque eu tô me sentindo bem. A pessoa, ela tá lá com sintomas, aí ela procura ajuda, ela recebe o tratamento corretamente, ela começa a fazer o tratamento, os sintomas tendem a diminuir. E aí ela vai para o remédio por conta própria, porque ela não quer tomar o remédio, ou porque ela não quer mais fazer terapia, não é mais interessante para ela. Aí tem uma consequência. Isso pode acontecer que quando volte, volte mais forte, com mais sintomas, com uma intensidade maior. Porque se tratando de medicamento, o médico ele faz o processo que é chamado de desmame. Isso quer dizer que é tirar o medicamento Hum, lentamente. E nós grada- psicólogos, ok. gradativamente, e nós psicólogos, a gente também faz esse processo. A terapia ela acontece uma vez na semana. Uhum. Toda semana, uma vez na semana. Alguns Olha, está casos mais chovendo graves. aqui. Desculpa. Conclua, conclua. Tá me ouvindo bem? Sim, sim, conclua, conclua. A terapia, ela acontece uma vez na semana, em alguns casos até mais do que uma vez na semana. Mas conforme a pessoa ela vai melhorando, a sessão, né, ela passa a acontecer de cada 15 em 15 dias e depois uma vez no mês até que a pessoa receba alta. Só que quando a pessoa simplesmente para o tratamento, seja o medicamento ou seja a terapia, de uma hora para outra, ela pode vir a ter o problema com mais força do que antes. Não estou ouvindo. Não, beleza, não estava ouvindo porque a gente estava anotando aqui perguntas que estão chovendo de perguntas aqui, viu, Daniela? Estão Pode fazer as chovendo de perguntas já. perguntas, tá? Bom, vamos começar aqui pelo seguinte, ó. Veio aquela pergunta da nossa amiga Isabel Santiago sobre se tem cura, que você já respondeu, e logo na sequência veio, digamos, uma receita bem otimista, né? Que colocou aqui o seguinte, ó, cantar, sorrir e fé em Deus, como se fosse realmente uma solução. Isso, logicamente, tudo é importante, mas é o suficiente? Cantar, sorrir e fé em Deus. Deu uma falhada no nosso sistema. Vamos aguardar aqui, sem problema. A internet, quando funciona, é muito bom, às vezes acaba dando alguma falha, né? Mas vamos ter condições de continuar, assim esperamos. Olá. Só um pouquinho que eu não estou ouvindo nada. Ok? Tá bom, agora ouve. Eu estava esclarecendo aqui que você não fugiu das perguntas, tá? Não, eu não pude. Não fugiu das perguntas. Tá, então primeiro que eu já estava colocando aqui, ó, essa receita bem-humorada aqui, né, positiva, né, de cantar, sorrir e fé em Deus. É o suficiente para vencer uma depressão? Será que é suficiente para vencer uma hipertensão, uma diabetes? Pois é, tá respondido então. É porque Tá? assim, deixa eu comentar mais uma coisinha sobre isso. A pessoa, ela enxerga a hipertensão, diabetes, câncer, né, outro problema, como algo que ela precisa procurar tratamento e fazer tudo o que é necessário, que não basta só orar, que não basta só cantar, que ela precisa procurar o médico, que ela precisa cuidar da alimentação, que ela precisa fazer a parte dela. E quando ela pensa em depressão, ela acha que não. Ela não enxerga como uma doença crônica, assim como as outras que eu citei. Beleza. Logicamente que o cantar, sorrir e fé em Deus vai ajudar, com certeza. Muito. Ajuda muito, inclusive nas outras que eu citei também ajuda, Com né? certeza, com certeza. Aliás, a gente manter o bom humor, a fé em Deus, opa, a vida vai se tornar mais leve. Então, Com ajuda certeza. mesmo. Tem um Otimismo. questionamento,
Tem um questionamento aqui de um amigo conhecido nosso aqui, ó. Vou lhe dar o nome completo que você vai identificar. André Melo Facim. Está Estou conosco sim. aqui. Pois é. E está colocando aqui o seguinte, ó. Sobre... eu até anotei aqui, agora ver se eu vou me expressar bem. Mas, colocando para você, você vai saber identificar, quem sabe arredondar a pergunta aqui, a questão, tá? Que é sobre a depressão unipolar e a bipolar. Depressão unipolar? Eu estou colocando aqui o que foi utilizado, né? Então, como eu disse, estou te mandando uma bola quadrada para receber uma bola redonda. Então. Eu acho que ele está se referindo ao transtorno bipolar, né? Isso, perfeito, perfeito. Eu Quem acredito. sabe eu que deixei a bola quadrada. Acho que ele mandou redondinha e eu não sou bom de bola, então compliquei a situação. Eu não sei se ele poderia colocar, né, aí se ele está se referindo ao transtorno bipolar ou se ele está se referindo a outra coisa, né? Acho que poderia Beleza. ser colocado, né? Pode colaborar conosco aí de novo, André. Tá? Então segura essa aí, depois você se manifesta de novo, tá? Tá bom. E aqui também, ó, do nosso amigo Abreu, colocando aqui, ó, se a depressão pode ser manifestada também na infância. Pode sim. Inclusive, eu tratava, né, eu atendia crianças e existem crianças com depressão, porque a criança, ela sofre pressão também. É que às vezes o adulto, ele enxerga como se a criança não sofresse pressão, como se ela não tivesse sujeita a muitas questões por não ter que pagar boleto, por não ter que ter tantas responsabilidades. Mas sim, existem crianças com depressão, elas também manifestam esses sintomas, só que a diferença é que a criança ela não expressa falando. E aí dificulta um pouco a pessoa entender. Ok. Inclusive, quando a gente atende criança, o atendimento é diferente. A gente utiliza brincadeiras, a gente utiliza técnicas, jogos. A forma da criança se expressar é diferente do adulto, mas existem crianças com depressão, sim. Ok. E aí vem a importância da atenção dos pais, né? Para identificarem o problema, né? Para poder tratar. E se caso não Ok. consiga identificar, porque não é simples, né? Aí ele pode levar a criança até o profissional, né? Certo. Tem uma amiga aqui, Graça Torres, lá do Rio de Janeiro, que está colocando uma situação aqui que eu vou lhe colocar. Ela é uma pessoa jovem, ainda 46 anos, tá? Ela colocou aqui o seguinte: eu queria saber por que Jesus disse que não andeis ansiosos, né? Por que Jesus disse não andeis ansiosos, né? Ele nos chamou a atenção quanto a isso. Entendi aí que podemos controlar, ou seja, controlar a ansiedade, né? Sim. Só que ela coloca, tenho 46 anos, com ansiedade e depressão, nem remédio ajuda. Já fiz terapia várias vezes. E aí, por que será que Jesus disse então isso? Onde é que se enquadra essa questão dessa afirmação de Jesus para não andarmos ansiosos? Pode nos ajudar aí também? Sabe que hoje em dia as religiões elas pregam, e muitas vezes a gente corre o risco de também ter isso em mente, que a pessoa que ela tem fé, e quando eu falo fé, eu não me refiro à religião, porque não quer dizer que uma coisa está ligada à outra. A pessoa pensa assim que ela não vai ter problema, porque ela tem a fé em Deus, porque ela conhece Deus, e Jesus na Bíblia falou isso, e entre muitos outros textos, né, que Jesus falou. Só que se a gente for ler as histórias da Bíblia, a gente vai encontrar várias pessoas, personagens bíblicos com depressão. Foram grandes homens, homens de Deus, homens que fizeram a diferença e eles tinham depressão. Se a gente for lembrar de Elias, ele pediu para morrer. Se a Uhum. gente for pensar em Jó, ele se sentiu cansado, ele se sentiu abandonado, ele também estava com depressão. Existem outros, né, que a gente pode ver, por exemplo, Jeremias, ele tinha uma dor imensa. Jonas, ele também pediu para morrer. Então, isso quer dizer o quê? Quando a gente tem fé,
é um alento, é um conforto. Inclusive, tem uma pesquisa que foi feita que pessoas que têm fé, elas conseguem se recuperar melhor de um transplante. Elas Uhum. acrescentam 7 anos a mais de vida. Elas têm 40% menores de chances de ter hipertensão. Então, existem vários benefícios para a fé. Mas isso não quer dizer que a gente não vai ter problemas, em geral, inclusive ansiedade e depressão, porque a gente vive nesse mundo aqui que tem muito problema. Isso, inclusive, que você acaba de colocar, contempla o Edson, né? Que traz, não é, e traz uma questão que, infelizmente, não é muito incomum de pessoas então, afirmarem que depressão é falta de fé. Né? Isso. Eu escuto muito isso, que depressão é falta de fé. Primeiro, eu não sei de onde a pessoa tira isso. Quando a pessoa fala isso, é porque ela não entende nada sobre depressão. Porque se ela entendesse, ela não falaria isso. A fé, ela não faz com que a gente crie uma barreira e que nenhum problema vai atingir. Acho que o fato de falarem que quem tem fé não tem depressão ou quem tem depressão não tem fé é porque eles pensam que a depressão é só algo emocional, né? Então, se eu tô bem emocionalmente, se eu tô ligado com Deus, eu não tenho por que ter problema emocional. Só que a gente vive nesse mundo aqui. A nossa vida é aqui. A gente está sujeito a tudo que acontece aqui. Então, a gente está sujeito, inclusive, à depressão e outros problemas. E como eu expliquei antes, a gente vê que tem questão genética, tem questão ambiental, tem questão psicossocial, que envolve tudo da pessoa. Então, não tem porquê, entende? Só Ok. porque ela tem fé, ela não vai ter depressão? Não tá, não tem a ver uma coisa com a outra. E a pergunta da irmã sobre por que, né, se na Bíblia fala sobre ansiedade, ela está há tanto tempo aí com ansiedade, com depressão, toma medicamento, vai na terapia. Existem pessoas que precisam, infelizmente, precisam fazer o tratamento a vida toda, ou por vários anos, porque é uma doença crônica. E não é porque na Bíblia fala, né, não andem ansiosos, que a pessoa não vai ter ansiedade porque ela continua nesse mundo. Então, no caso aqui da nossa amiga Graça, ela precisaria do acompanhamento tanto do psicólogo quanto do psiquiatra, né? Seria o Ela ideal, né? precisaria, ela precisaria dos dois, e como eu falei antes, Ela se a disse que pessoa toma ela só medicamento também, né? quiser, ela usa medicamento todo esse tempo. Mas talvez ela precise saber a causa, né, do que está acontecendo com ela. E talvez ela, digamos, ela já fez terapia e já viu essa questão, mas podem surgir novas. Então é importante ela procurar alguém de confiança dela, né? Alguém que ela se sinta segura para entender o que está Uhum, acontecendo e precisa avaliar o caso dela individualmente. com certeza. Bom, o nosso amigo André já passou a bola um pouco mais redonda para nós aqui, tá? Então eu vou te passar mais redonda, não vou deixar quadrada, tá? Mas a Eu já questão dele é o consegui, seguinte, eu eu já acho que você consegui leu ler. ali, já leu, Já. então tá perfeito, né? Então coloca para nós aí. Ele pergunta a diferença entre transtorno bipolar e depressão tradicional, né? Se existe diferença. Sim, existe diferença total. Às vezes a pessoa. Existem vários transtornos, inclusive tem um livro, DSM, né? Que é colocado os transtornos, tudo separadinho. A depressão tradicional é como eu falei. A pessoa tem esses sintomas, ela se sente deprimido, ele tem a tristeza que acompanha também. Só que o que difere do transtorno bipolar? A frequência com que isso acontece. Porque a pessoa tem uma oscilação no humor nos dois. O transtorno bipolar, ora a pessoa ela está muito bem, ora não, né? Ora ela está muito triste, ora eufórica. Quando eu digo ora, muda de uma pessoa para outra. Tem pessoas que ficam meses tristes e meses eufórica. Outras ficam semanas tristes e semanas eufóricas. Outras, no mesmo dia, ela pode ter essa oscilação.
Então, em Então, função disso, o tratamento para cada pessoa tem que ser diferenciado, tem que ser diferente. Então, totalmente. o que foi feito por meu amigo pode não servir para mim. Então, é importante tocar nessa tecla mais uma vez que você já comentou, né? Isso mesmo. E o transtorno bipolar, ele tem essa oscilação no humor. A depressão, a pessoa não tem essa oscilação no humor. Ela geralmente tem humor deprimido. Ela não tem a euforia. E no Ok. transtorno bipolar, ela tem esse humor deprimido e essa euforia. E o tratamento é completamente diferente, tanto a terapia quanto a medicamentosa. É muito diferente um do outro. Por isso que precisa ir no E a, profissional. e a pessoa daqui a pouco pode desenvolver os dois simultaneamente? Pode sim. É porque não existe uma regra, né? Tipo, se eu tenho um, eu não tenho outro, ou se eu tiver um, eu sempre vou ter outro. Não, porque eles têm causas diferentes, eles têm sintomas diferentes. Ok. Bom, existe outra pergunta que eu acho que está na tela aí. Você pode identificar? Não, não consegui ver a outra. Não consegue? Tá. Aqui é o seguinte, ó. Está sendo nos perguntado aqui, vou ficar devendo o nome da pessoa, tá? Se existe alguma idade que esteja mais sujeito à depressão, tá? E se existe essa idade, né, que esteja mais sujeito, qual seria ela? Não existe uma idade. Existem alguns outros transtornos que têm idades. Alguns deles, eles tendem a se manifestar às vezes esquizofrenia mesmo, ele tende a se manifestar entre os 18 e 19 anos. Uhum. Mas a depressão, ela não tem uma idade específica. A gente vê criança, a gente vê adolescente, a gente vê adulto, idoso com depressão. Como elas têm causas diferentes e elas têm fatores que envolvem diferentes, então todas as faixas etárias podem ter. Não tem uma regra, não tem, eu tenho mais tendência a tal idade. Não, não existe isso. Ok, beleza. Seria E interessante se tivesse, né? Se tivesse isso, a pessoa, ó, eu tô chegando na idade, agora eu vou tomar mais vou cuidado. buscar, pois é, mas Mas não não tem. tem. Tranquilo. Eu vi uma É, pergunta, eu vi uma pergunta vamos, antes vamos lá, sobre passamos aqui no salve, então. que, que profissional, acho que foi assim a pergunta, que profissional procurar para ter o diagnóstico? Acho que foi feita essa pergunta antes. Boa, boa. E aqui. É o Aliás, psicólogo. está aqui, ó, está aqui anotada, tá? O meu suporte técnico me passou, tá? E quem estava se passando fui eu aqui, ó. Justamente essa questão. Pode colocar para nós aí, quem é que diagnostica, né? E, enfim, procedimento, por gentileza. O, médicos em gerais também conseguem, mas para ser mais específico e para o tratamento ser mais específico, o psiquiatra e o psicólogo. Isso quer dizer, isso não tem uma ordem. Então primeiro eu tenho que procurar um, depois o outro? Não. Ambos podem dar o diagnóstico, então o que a pessoa preferir procurar primeiro, ela pode ir, e esse profissional vai falar para ela se ela precisa fazer um acompanhamento com outro. Por exemplo, ela vai no psicólogo, o psicólogo dá o diagnóstico e aí ele vê que tem necessidade dela usar o medicamento também. Vai indicar para que ela procure o psiquiatra. Certo. Ok. Mais algum ponto, algum tema que seja importante ser abordado aí? Antes de concluirmos a nossa conversa, que olha, pelo que o pessoal está colocando aqui, nós poderíamos ficar até a noite conversando, viu? Porque o pessoal está gostando, está parabenizando pela iniciativa, pelo conteúdo. Então ficamos felizes com isso. Já nosso agradecimento para você aí, né? E os parabéns também, né? Ó, agora até a nossa conexão aqui, né? Lá da nossa amiga, acho que não suportou, né? Tantos elogios. Foi um excesso de emoção, olha aí, ó. Tá, mas já vamos reconectar, não vamos encerrar aqui sem o parecer da nossa convidada. Tá? Não, mas não fiqueis ansiosos, não fiqueis ansiosos. Vamos refazer a conexão. Vamos colocar em prática, tá, o que aprendemos aí agora, certo? Vamos colocar em prática. Vamos ver. A internet às vezes dá essa rasteira
em nós aí. Ok? Não estamos conseguindo. Tá? Nossa amiga lá deve ter tido algum problema, quem sabe com bateria de celular, alguma coisa assim. Tá? Mas vamos refazer a conexão com ela para concluirmos aí também. Certo? Já tem condições de voltar? Estamos tentando aqui, nosso suporte técnico aqui trabalhando arduamente para resolver o problema, certo? Para refazermos a conexão, para termos ali. Olha só, está de volta. Olha aí, estava quase marcando consulta com você. O pessoal estava ficando muito ansioso aqui agora, viu? Ah, Essa internet não está muitas colaborando muito, não. mas tranquilo, mas deu para resolver. Tá. Algum Sim. ponto a mais aí que precisaria ser frisado aí, então, antes de concluirmos? Não, eu acredito que foi colocado todos. Ok. Então tá certo. Fica aqui o nosso grande agradecimento às pessoas que nos prestigiaram aí, que participaram, né? Que gostaram, sem dúvida, gostaram muito. Não tivemos críticas, tivemos muitos elogios aí, né? Então ficamos felizes com isso e te agradecer imensamente por. Aliás, agradeça a nossa amiguinha lá, a pequenininha, qual o nome mesmo? Qual o nome da Ayla? princesinha que está dormindo? A Ayla? Ayla, agradeça a Ayla por ter nos emprestado a mamãe dela, tá? Ela Nesse já período acordou. aqui. Ela já acordou. Olha só, então, mais um motivo, tá? Temos mais um questionamento. Nosso suporte técnico aqui funcionando, tá? Nos lembrando de algumas coisas, mas que não poderíamos esquecer. Bom, além do nosso agradecimento, Daniele, foi um prazer realmente revê-la, foi um prazer ter o teu apoio aí, os materiais preciosos que você nos trouxe. E aí eu coloco o seguinte, ó, eu não conheço a realidade da Daniele hoje, né? Certo? Mas todos nós temos contas a pagar, né? E a mocinha ali também precisa de fralda, precisa de leite, Oh, né? E é o seguinte, ó, dentro da questão profissional da Daniele, ela já atende em algum local específico ou pode atender ao público, seja presencial, seja online? E se pode, os canais de contato para os interessados chegarem até você. primeiro eu queria agradecer, né, pelo convite. Agradeço também por todos que participaram, pelas perguntas. E eu atendo numa clínica aqui em São Paulo. Eu também atendo num consultório e atendo online. Ok, Meios para atender online seria pelo WhatsApp mesmo, pode ser pelas outras redes sociais, porque hoje a tecnologia facilita muito, né? Eu atendo, eu não atendo crianças online, crianças só presencial. Mas certo. adolescente, adulto, idoso, eu atendo online e no consultório normalmente, né? Certo. Então, vamos depois, podemos divulgar então o teu telefone de contato, do WhatsApp, né, Sim, para que os interessados possam manter contato com você. Nosso suporte técnico vai providenciar isso depois. Certo? Você ok. já nos falou aqui, então faremos a divulgação. Então, mais uma vez, o nosso grande agradecimento a você. E, bom, nós estamos falando aqui num canal, eu diria um canal cristão, sim, ouvir a voz de Deus. O nosso carro-chefe é levar a palavra de Deus. Mas, como já falamos, nós somos um todo, né? E precisamos contemplar esse todo, ok? Ok. Então, além dos agradecimentos aqui, eu gostaria que você encerrasse para nós aqui com uma oração, pode ser? Pode ser, sim. Então, convido os amigos que estão conosco que nos acompanhem nessa oração.
Querido e grandioso Pai, obrigado por esse momento que nós tivemos aqui, onde nós falamos de um tema que é muito delicado, que é a ansiedade e depressão. Foi colocado muitas coisas do conhecimento aqui humano, científico, mas como o ser humano ele é um todo, ele tem a parte genética, tem a parte física, mental, também tem a parte espiritual que é muito importante. E nesse momento a gente pede a sua presença no restante desse dia, com cada pessoa que esteve aqui também, e agradecemos, Pai, pela sabedoria que o Senhor nos concede e também que o Senhor abra a nossa mente para a gente entender mais sobre esse assunto, porque com certeza é o Senhor que nos dá sabedoria a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ok, mais uma vez a nossa gratidão. Só esclarecendo que nós fizemos aqui ao vivo pelo Instagram, né? E nós agora colocaremos toda a nossa conversa, estará disponível também tanto no YouTube quanto no Facebook. Então, se alguém quiser partilhar aí com algum amigo, algum parente, fique bem à vontade, certo? Que estará disponível logo, logo. Ok? E já fica o convite para uma próxima oportunidade, quem sabe um outro tema, tá? E será muito bem-vinda a participar conosco. Tá, ok. Muito obrigada. Eu que agradeço. E mais uma vez, agradece a nossa amiguinha lá por ter emprestado a mamãe para nós. Pode deixar, vou agradecer, sim. Obrigado, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado a você que nos prestigiou. Tá? E foi um prazer ter a participação de vocês. E assim como tivemos esses momentos tão especiais aí com a nossa amiga Daniele Pacheco, na medida do possível teremos outros temas, outros assuntos sendo tratados aqui para resolver, para nos ajudar a sermos mais felizes, sem dúvida nenhuma. Tá? Ok? Obrigado a todos, então. Até a nossa próxima transmissão.